Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Porque a vitória é nossa, e a vitória é nossa mesmo. Uma das coisas que eu mais tenho percebido no meio das conversas são pessoas falando de fracassos, são pessoas admitindo a destruição, são pessoas que não creem mais que poderão vencer. Irmãos, hoje eu respondi uma pessoa na rede social dizendo o seguinte: você nunca nasceu para perder. Ninguém aqui nasceu para perder. Todos nós já nascemos vencedores. Aqui só tem vencedores, amém? Eu quero que você declare na sua vida: eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar de alguém que também presenciou e enfrentou lutas e dificuldades, porque lutas e dificuldades, problemas fazem parte da vida. Nós só somos promovidos quando vencemos as lutas e os problemas. Eu quero dizer para você que nessa luta que você está enfrentando, só uma pessoa pode te ajudar, que é você mesmo. Você tem que entender que você tem que ser o campeão da sua vida. Nós temos ministrado em alguns lugares, o que eu mais percebo são pessoas vivendo com a falta de fé. No mundo psicológico, eu vou falar assim, baixa autoestima. O que pode nos fazer vencedores? É o que nós vamos ver hoje, o que você precisa para ser um vencedor. Tem coisas que não adianta você culpar e exigir das pessoas enquanto você não fizer a sua parte. Nada vai acontecer. Nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 17, vai estar aí no televisor, fica tranquilo. Samuel capítulo 17, o verso é do 4 ao verso de número 10. Nós vamos ver um dos relatos da história de um grande guerreiro, um homem de Deus, que antes de se tornar rei, foi pastor, foi entregador de lanchinhos, alguém que venceu. 1 Samuel capítulo 17, verso 4 ao verso 10. Vamos fazer essa leitura numa só voz? Nós podemos fazer isso? Vamos lá? Verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça e era o peso da couraça, e trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze, e a haste da sua lança para que saíres a ordenar a batalha. De Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, disse mais o filisteu: viste aquele homem que subiu? Verso 32. E Davi disse a Saul: não
Contra este filisteu não poderás, pois tu ainda és moço. Verso 43. Escuto, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo aves do céu, e as feras da terra. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará na mão. Sucedeu que, levantando o filisteu, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-o da bainha, e o matou, e lhe cortou com a cabeça. Vendo então os filisteus... Amém. Você pode se assentar. Uma das realidades existenciais concreta que nós vivemos, que qualquer pessoa vive em qualquer mundo dos civilizados, é ter que lutar, é ter que enfrentar aquilo que se nomeia como nosso inimigo. Não tem como a gente viver e nos desenvolvermos sem que não encontremos dificuldades, problemas que são tão inerentes à nossa forma de existir. E as pessoas acham que batalhas e guerras são coisas desse mundo físico. Não. Desde os céus já existia batalha, já existia guerra. Então não é coisa aqui dos humanos, mas a guerra já existia no mundo dos celestes, dos anjos. A batalha houve no céu, a batalha houve no Éden, a batalha houve no tempo antediluviano, pós-diluviano. A batalha sempre andou no meio dos viventes. Até o povo de Deus entrar em Canaã, sempre teve batalhas.
E não parou desde que o povo entrou na terra prometida, não se parou as batalhas. Batalhas continuaram. E nós vemos que esse momento, a batalha, ela inicia a história de um rapaz chamado Davi. E agora Davi é um filho mais novo de uma grande família, do pai Jessé, que tem que lidar com coisas que eram do dia a dia. Às vezes você está dizendo assim, poxa, por que eu tenho tantas batalhas? Por que as coisas são tão difíceis? Por que para mim as coisas são tão complicadas? Por que as portas se fecham? Por que a coisa se estreita? Por que há tanto apertamento na vida? Porque faz parte da vida. Guerras, batalhas, controvérsias, dificuldades. O problema é como você se comporta diante dessas circunstâncias. Como você enfrenta essas coisas que fazem parte, que permeiam o nosso dia a dia. O problema não são as batalhas, não são as lutas, não são as dificuldades. O problema é como você age, como a tua mente age, como você se comporta diante desse fechamento, diante desse encastelamento. Olha, a gente vê simplesmente o povo de Deus confinado. Essa história, ela prevalece por muito tempo, dessa ameaça, dessa atitude em que o povo de Deus sempre permanecendo na defensiva, cheio de medo, ao ponto que o gigante Golias, ele ameaça para não ter muitas perdas numa batalha de homem contra homem. E isso chega a ferir mortalmente a vida emocional dos guerreiros do exército do Deus vivo. E a gente percebe que como as notícias têm poder de mudar o comportamento do ser humano. Quando você ouve uma notícia, você tem que primeiro analisar da onde vem e qual a motivação dessa notícia. Eu quero dizer uma coisa: nenhuma notícia pode vencer o valente de Deus. Amém? Nenhuma notícia pode amedrontar o valente de Deus. Amém? Não recue na sua batalha. Não recue na sua guerra. Porque a guerra que tu estás atravessando é tua. Você vai ter que guerreá-la. Você vai ter que enfrentá-la, confrontá-la. Essa guerra é para te promover. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. É para te promover. A insegurança se instalou no meio do povo de Deus. É muito comum a gente ser dominado por essa circunstância externa que domina o nosso mundo interior. Então a nossa cidade interior, ela é dominada por verdadeiros vilões que tentam tirar a nossa base, a nossa confiança, tirar a nossa credibilidade, potencialidade. Foi isso que aconteceu com o povo. A notícia veio e o povo aceitou aquela notícia e se instaurou dentro deles falta de confiança. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, vai depender, abaixo de Deus, 100% da nossa confiança. Tudo que nós colocarmos a mão, aonde botarmos os nossos pés, começarmos qualquer coisa, iniciarmos qualquer negócio, qualquer coisa que começarmos a tocar, tudo vai depender de 100% da nossa confiança. Você tem que saber o que você está fazendo. A falta de segurança pode destruir uma vida. A falta de segurança pode destruir uma carreira. A falta de confiança pode destruir uma vida espiritual, ministério, igreja. A falta de segurança pode destruir relacionamentos. A falta de segurança pode fazer que o teu inimigo seja maior do que ele é.
pode transformá-lo num grande monstro capaz de te impedir de andar e prosseguir. A falta de segurança pode dominar a tua vida, tirar teu sono, roubar a tua alegria. A falta de segurança pode colocar você dentro de um desfiladeiro que você não consegue permanecer em pé, a não ser cair. A falta de segurança pode te diminuir. Primeira coisa que você tem que crer é que você pode, você tem condições, você tem um amparo daquele que não pode falhar. O mundo que se estabelece na nossa mente é o mundo de que você é vencedor ou você é perdedor. Duas forças antagônicas dentro da sua cabecinha. Ou você prevalece com um sentimento, com um comportamento, com uma atitude de vencedor, ou você vai ser destruído pelos seus próprios pensamentos. Como eu não posso, eu não valo nada, eu não tenho força. Na verdade, você tem que ser o vencedor da sua mente. O que acontece com o povo de Israel era já uma ameaça coletiva. Eles estavam debaixo de um sentimento que era coletivo. Aí aparece em cena Davi. Davi, ele já acostumado a guardar as ovelhas dos predadores, a cuidar das ovelhas para que não fossem perdidas. Então Davi tinha um alto senso de confiança, de segurança. Davi, ele estabeleceu uma capacidade mental e espiritual tão grande que ele não tinha medo do perigo. Ele não tinha medo da afronta. Quando seu pai, Jessé, mandou levar lanchinho para os seus irmãos e para quem estava na frente de batalha, pão e queijo e água, então a Bíblia diz que quando Davi se aproxima, ele ouve a afronta daquele gigante. E a Bíblia diz que todo o exército de Israel tremeu. Todo o exército de Israel ficou com medo. Se instaura a insegurança. Mas Davi falou assim: quem é esse incircunciso? Incircunciso na leitura veterotestamentária. O Velho Testamento significa impuro. Quem é esse impuro para afrontar com suas palavras aquele que é santo, que é todo-poderoso e também ao exército do Deus vivo? Quem é esse homem? E o reconhecimento de que precisava de alguém para enfrentá-lo, Davi não ficou refém do seu medo. Gente, o medo é um sentimento comum. Todos nós desenvolvemos esse sentimento. Mas esse sentimento, ele tem que ter um controle, tem que ter uma limitação. Quando esse medo, ele passa a dominar a mente, ele foge do controle, ele começa a agir de forma que muda o comportamento da pessoa, que desenvolve maus hábitos, que desenvolve impedimentos de que a pessoa desenvolva alguma coisa na sua vida, tanto ministerial como também secular. E esse medo se torna um medo doentio, patológico. O povo estava assim, mas Davi, ele não estava jamais dominado por aquele medo. Eu quero dizer hoje para você, se você é capaz de vencer esse medo que está dentro de você, você é capaz de vencer todas as coisas fora da sua vida. Se você é capaz de reprimir esse medo que está dentro de você, nada fora da tua vida que possa te impedir de chegar aonde você deseja, aonde você sonha. Porque o maior inimigo não está fora de nós. E uma das estratégias do diabo é justamente essa: inserir dentro do ser humano esses sentimentos que é inerente ao homem.
que é inerente ao homem, fazer com que esse sentimento domine a mente do homem. Mas Davi sabia, porque Davi havia sido preparado. Ele sabia que ele poderia vencer aquele gigante se ele vencesse aquela batalha que estava dentro dele. Você é capaz de vencer as batalhas que estão diante de você, se você vencer o medo que está dentro de você. Sabe, irmãos, se eu falar que não consigo, eu não vou conseguir nada. Se eu falar que não vai dar, nunca vou ter coragem de fazer alguma coisa. Porque segurança, confiança é igual a autoestima. É como eu me vejo, é como eu me enxergo. Se eu não tenho confiança, não tenho segurança, então a minha autoestima é baixa a autoestima. Porque a autoestima é um sentimento interno que as pessoas desenvolvem. Se você quer que é capaz, você vai ser capaz. Se você não aceita quem você é, como você poderá esperar que os outros te aceitem? Se Davi não se aceitasse quem ele era, como ele poderia ouvir aquelas afrontas de Golias? Porque ele interiormente já era um vencedor. Se você acha que você é um fracassado, se você acha que é um destruído, não espere que as pessoas te respeitem. Não espere que as palavras sejam palavras que venham fazer caridade aos seus ouvidos. Davi já estava preparado. Ele sabia quem era. Sabia a capacidade que ele tinha. Se aceite. Você é mais que vencedor, amém? Não espere que as pessoas falem isso de você. Você sabe quem você é e você pode ir além, porque a força está em você. Você é maior do que esse medo, porque o Deus Todo-Poderoso vai contigo aonde quer que você andar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Você é forte, sim. Você é forte. O que eu vejo aqui é que Davi, ele se respeita. Se você não se respeitar quem você é, como você vai esperar que os outros te respeitem com os seus valores? Quando você nega a sua realidade, a sua estima não é uma autoestima. Quando você nega a sua realidade, a sua estima não é uma autoestima, ela é falta de fé, ela é baixo autoestima. Sabe, eu tenho visto como as pessoas podem vencer. Quando Davi foi chamado à presença de Saul, Saul era rei, bom em guerra, um homem conhecedor de batalhas. Saul sabia muito bem como deveriam ser os guerreiros. Quando Saul olhou para Davi, falou: Davi, não dá, você é muito pequenininho. Davi, todo franzininho, magrinho, não fazia musculação, estava todo sequinho, parece um palitinho. Aí Davi disse: opa, calma aí, eu sei quem eu sou. Eu defendi as ovelhas de meu pai, vocês leram aí. Eu defendi do leão e do urso e matei com as minhas próprias mãos. Ninguém me ajudou. Não deixe que ninguém tire a honra que você tem. Não deixe que as pessoas roubem as qualidades e a capacidade interiores da tua vida. O problema é que as pessoas só vão enxergar e só enxergarão o exterior. Mas quem é capaz de saber o interior, enxergar o interior, é você mesmo. Você que sabe o que late, você sabe o valor que você tem. Eu penso que para vencermos as lutas, você tem que falar bem das suas qualidades. É impressionante como essa questão da falta de autoaceitação é tão grande no meio do povo de Deus. Tem pessoas que só sabem enxergar aquilo que elas não fazem. Tem pessoas que só sabem enxergar aquilo que elas não são capazes, mas não conseguem ver as qualidades e as capacidades que elas exercem, têm domínio, têm talento, têm desenvolvimento
e não conseguem enxergar e nem serem elogiadas por si mesmas. Eu quero dizer para você essa noite: ame quem você é. Ame mais o que você tem. Elogie a tua capacidade. Ame mais a sua vida, os princípios que você tem. Assuma quem você é de verdade, meu irmão. Você tem valor. Ame a sua atitude, ame a sua fé, ame a sua crença. Fale dos seus valores. Não deixe ninguém roubar o que você tem e o que você é e o que você é capaz. Amém? Davi, quando foi levado à presença do rei, o rei tentou diminuí-lo ao máximo, mas ele não deixou jamais que o convencimento interior dele pudesse ser retirado por palavra do rei. Ele falou: tudo bem, ó rei, mas eu sei, eu salvei as ovelhas de meu pai. Às vezes, irmãos, ficamos paralisados diante de perigos, de desafios, diante dos gigantes, porque não reconhecemos o nosso valor, não reconhecemos a nossa força. Eu quero dizer para você que você não é perdedor. Aqui não tem perdedores, mas aqui só tem vencedores. E quando você for o campeão da sua mente, que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Quando as pessoas disserem que você não é capaz, você tem que se levantar: eu sou capaz. Quando as pessoas disserem que você não vai conseguir, você tem que dizer: eu vou conseguir. Eu sei quem eu sou. Sabe, lutas grandiosas só podem serem vencidas com quem se prepara. Não pense que aquela luta era desconhecida para Davi. Davi era preparado. Uma pessoa que está preparada tem chance de vencer. As pessoas querem se preparar na hora da luta. E na hora da luta não tem como você se preparar. O segredo é você se preparar antes das lutas e das adversidades. Davi já havia se adestrado, já tinha o DNA dentro dele de vencedor. Ele sabia que estava preparado. Sabe, irmãos, a coragem não é a ausência de medo, mas coragem é vencer o medo, é voltar a lutar. Talvez você foi amedrontado com tantas coisas que bateu na tua porta, tantas cacetadas que você tomou na vida, tantas burdoadas que você tomou no lombo, tantas cabeçadas que você deu aí em portas fechadas, em paredes duras da vida. Volte a lutar. Entendeu o que Deus está falando com você? Esses gigantes não são maiores do que você. Coragem é voltar a lutar, é voltar a enfrentar. Coragem é não deixar que a vida te intimide e continue sendo maior do que você. Chega de ficar com pensamentos mesquinhos, irmãos. Chega de pensar que você não vai chegar. Davi estava consciente de que ele podia vencer aquele gigante. Aos olhos de Saul, jamais. Aos olhos do seu irmão, que até o repreendeu, jamais. Aos olhos do exército, ninguém confiava em Davi. Quando Jessé soube disso, Jessé tremeu. O rei não confiava em Davi, o exército não confiava em Davi, o seu irmão mais velho, Gileade, também não confiava em Davi, e para complicar mais ainda, nem o gigante acreditava que Davi era páreo para ele. Não importa se as pessoas não acreditam em você, não importa se o mundo não acredita em você, se sua família não acredita em você, o que importa é que você acredita em você. Se você acreditar em você, essa batalha já é vencida, porque Deus vai estar contigo. Ele é a tua vitória, a tua bandeira, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, às vezes, como as pessoas pensam e agem assim, que é tudo ilusão, não vou chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você que toda luta tem sacrifício. Toda luta tem sacrifício. E olhando essa história, eu pensei,
Por que o povo alimenta tanto em suas mentes a psicologia do medo? Uma coisa é você saber do medo, uma coisa é você reconhecer o medo. A outra coisa é você ser refém, escravo do medo. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, mas não dava, não deu. E Davi falou: olha, não está dando. Davi disse para o rei Saul: eu vou lutar com a minha estratégia. É muito importante que você saiba disso. Se o próprio rei não tinha condições de enfrentar Golias, se ninguém do seu exército tinha condições de enfrentar Golias, essas pessoas fracassadas sempre querem dar direção à vida das pessoas que estão lutando, sabia? Pessoas fracassadas não podem dar direção para a tua vida. Pessoas que não lutam não podem dizer como você tem que fazer. Pessoas que não são exemplo não podem dizer para você: olha, faça assim assado. Davi falou: não, toma, não quero essa armadura não. Eu vou lutar com as minhas armas. E eu aprendo que vencer o medo é você lutar com a coragem que você tem e não com a promoção e a habilidade do que as pessoas estão falando para você fazer. Você tem que ter força, vai ter que sacrificar. Davi correu risco? Correu risco. Quem não corre risco, irmãos? Quem não corre risco? Todos os dias nós corremos risco. Davi correu risco? Correu risco. Ele parou 2 nações e todo mundo ficou assistindo em rede nacional. O pessoal ficou assistindo através do Facebook. Todo mundo parou, pastores, para assistir aquela batalha. Mas eu quero dizer, ainda mais nos céus, porque Davi falou algo que não só movia o mundo físico, mas ele movia o mundo espiritual. E o mundo espiritual rege o mundo físico, amém? Nós temos poder e autoridade nas nossas palavras. Olha que Davi, quando ele vai enfrentar Golias, Golias tira um sarro da sua cara, debocha de Davi. Por acaso eu sou algum cão para que tu venhas a mim com pedra, com pau? E Davi diz: tu vens a mim com espada, com escudo, com capacete, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é a nossa força, Ele não nos abandona. Glória a Deus! Na tua luta, na minha luta, não importa. Deus estava assistindo aquele momento. Não alimente a sua alma de medo, mas alimente a sua alma de coragem. Muitas vezes a vida sepulta pessoas mais do que a própria morte. Muitas vezes a vida sepulta as pessoas. Pessoas vivas estão mortas. A vida sepulta as pessoas mais do que a própria morte. Quando você não acredita, quando você não confia, quando você não crê, quando você não luta, quando você se deixa, se entrega, quando você se acha nada, incapacitado, você está se sepultando em vida. Você prefere se entregar ou você prefere lutar? Você prefere fugir ou prefere enfrentar? Você prefere se esconder ou prefere dizer: estou aqui, quero enfrentar? Quando não damos conta de enfrentar os problemas da vida, nós nunca seremos felizes. Quando não damos conta de enfrentar os problemas da vida, nós nunca seremos felizes. Deus te chamou essa noite para você ser feliz. Amém? Não se esconda. Lute. Chega de gente desistindo na vida. Chega de gente fracassando na vida. Chega de gente indisposta para enfrentar a luta. Irmãos, hoje nós precisamos remover os obstáculos mentais das nossas vidas. Esses obstáculos mentais que estão travando o desenvolvimento da sua luta, da sua vitória, da sua bênção. Lembre-se que o único que pode melhorar a sua vida agora é você. Você. Quando você pensa com fé, quando você pensa com coragem, quando você pensa com ousadia, você está agindo como vencedor.
Você tem que agir sempre entusiasmado. Um dos maiores erros das pessoas é que elas se deixam ser desenhadas, moldadas pelas crises interiores. Nós temos que vencer essas crises porque nós somos maiores, nós somos mais fortes do que os vilões interiores. Medo, ameaça, falta de confiança, desistência. Nós somos maiores, amém? Não deixe que isso fique visível na sua cara, no seu rosto, no seu dia a dia. Pessoas acordam desanimadas, desestimuladas. Você tem que agir com entusiasmo diante de tudo. A gente não pode acordar e ficar com aquela cara de carranca, amando a bandeira, bico comprido. Fale bem de você, se elogie. Pare de ficar usando palavras negativas na sua vida. Meta o pé mesmo nessa terra e diz: eu sou mais que vencedor. Ande com cabeça erguida. Nós temos que lutar, irmãos. É uma palavra que eu venho usando aqui nessa igreja, tenho falado o tempo todo. Deixa de ser vítima de você. Vitimização na guerra, na batalha, não vale de nada. Vai chorando, vai rasgado por dentro, vai sangrando por dentro, vai flechado por dentro, mas vai. Às vezes não dá para ir correndo, vai caminhando. Não dá para ir caminhando, vai se empurrando, né? Igual Michael Jackson. Mas vai, meu irmão, não para não. Dá aquele desânimo, aí chega uma pessoa assim: você vai lá para quê? Aí pronto, é uma flechada. Pronto. E você, poxa, irmão, vamos lá, dá uns pulos, dá uma sacudida nesse corpo. Falou: eu vou. Que se por acaso você não conseguir, pelo menos você venceu. Você foi. Você não vai ter sentimento de culpa pelo fato de ter criado na tua mente a razão de eu não fui. Você foi. Você não teve medo. Eu quero dizer para vocês que Davi amava muito a Deus. Mantenha o seu amor ao Senhor. Mantenha um nível de amabilidade ao seu redor. Tem gente que é muito amarga, tem gente que é muito triste. Tem gente que não agradece nada, não reconhece nada. Tem gente que não agradece pelo que os outros fizeram. Ame a sua vida, ame as pessoas ao seu redor, ame a sua família, ame, porque foi isso que motivou Davi. Ele lutou pelas pessoas. E para finalizar, irmãos, quando aquele gigante tentou contra Davi, Davi não quis ouvir as suas palavras. Aí o irmão José Carlos aí, ó. Glória a Deus. Tá, campeão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, tá bonitinho. Senta aí, meu irmão. Pode sentar aí. Pode sentar ali, querido. Fica aí tranquilo. Eu abracei ele e falei: meu querido, você é vencedor, rapaz. Amém, irmãos? Falei: irmãos, botei ele aqui no bracinho. Dá um cafezinho para ele lá. Não tá bêbado não, ele tá angustiado. Ele tá com a alma toda arrebentada, dela até um corte na barba, no cabelo, né? Falei com ele: dá uma arrumadinha nele, ele tá bonitinho. Ai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, sabe o que ele falou para mim? Hein, José? Você falou para mim que você é afastado, né? É. Ah. Verdade. Você quer orar depois comigo aqui? Se reconciliar? Então tá bom. Então fica aqui. Só quero dizer para vocês, irmãos, não ouça pessoas que são fracassadas. Davi não ouviu aquele gigante. Quer pegar no meu lugar agora? Transforma. Amém. Fica de pé, igreja. Pronto, já tomou já. Uma pessoa. Viu? Amém. Vamos orar aqui, José? Vamos orar? Pega aqui. Pastor, presta esse microfone que o senhor está aí na mão aí.
Cuidado, só para ele aqui. Fazer essa oração, Romanos capítulo 10, versículo 9. Diga assim. Aqui, Paulinho. Aqui, esse. Você vai orar comigo aqui. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Diante desta igreja. Eu estou tomando. Uma decisão. De entregar. A minha vida. Ao Senhor. O Deus da minha salvação. Com a minha boca. Eu confesso. Com o meu coração. Eu creio. Que Jesus Cristo. Morreu. E ao terceiro dia. Ressuscitou. E está à destra de Deus. E Ele é o meu Salvador. Amém. E eu sou salvo. Amém. A igreja pode aplaudir.